Graça e paz, queridas irmãs, sejam muito bem-vindas a essa live da Secretaria Executiva da Confederação Nacional. Agradecemos muito a nossa querida Sudonita Wing, nossa secretária, não é, a sua disponibilidade e a sua alegria de transmitir os conhecimentos tão importantes dessa pasta para todas nós que estamos presentes. Vocês vão, ela vai poder expor o material dela, né? Que vai ser entregue para vocês também. E depois vocês, qualquer dúvida, escrevam no chat para que a nossa vice-presidente da Nacional para a região Sudeste, Liliana Silveira, possa interagir com as perguntas e com o Sudonita para tirar as dúvidas das nossas queridas irmãs, né? Então, vamos passar a palavra à nossa Liliana Silveira, que irá iniciar o momento devocional e depois ela vai falar com Sudonita para iniciar o seu relato. Estamos aqui com você. Deus muito abençoe essa live, que haja a oportunidade, né, de conhecimento, de tirar dúvida, né, e que isso, acima de tudo, o Senhor nosso Deus seja glorificado, porque o trabalho que estamos fazendo é para Ele. Liliana, você tem a palavra, querida. Graça e paz a todas as irmãs presentes nessa noite, nesse treinamento da Secretaria Executiva. Cumprimentos a nossa presidente, a nossa irmã Sudonita, em nome aí de todas as irmãs secretárias executivas e presidentes presentes na reunião. Nós vamos ler o devocional Mães Orando, Deus Agindo, um tema que está lá no dia 8 de abril, antigo já, que fala que Deus fortalece seu povo. E a leitura de Zacarias 10:12, que diz o seguinte: E eu vos fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Deus fortalece seu povo. O povo de Israel voltava da Babilônia após 70 anos de cativeiro. Era um tempo de reconstrução e Deus levantou o profeta Zacarias para encorajar o povo e fez com sua palavra e suas promessas. E o fez com suas palavras e suas promessas. Todos somos fracos por natureza. Precisamos do poder e da força que só o Senhor pode dar. O fortalecimento que Deus oferece é singular e pessoal. É dado pelo Senhor Mel, e no Senhor. Eu os fortalecerei no Senhor. Deus é quem faz forte ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Ele a fortalecerá por meio de Jesus Cristo no seu poder e na sua graça, gratuita e continuamente. O poder do Senhor é dado aos seus filhos, ao povo de Deus que está como ovelhas aflitas, esgotadas e dispersas. Ainda que a fraqueza seja causada pelo pecado, quando confessamos, o Senhor promete nos fortalecer. Ele o faz para que o seu povo ande no seu nome, ou seja, para fazermos tudo em obediência a Ele. Devemos viver, adorar e trabalhar para Deus na total dependência dele. Fortalecidos, desfrutamos de sua companhia e dirigimos nosso viver de modo a agradá-lo em tudo. A garantia do fortalecimento é o próprio Senhor. É Ele quem promete a sua palavra empenhada jamais volta atrás. O pregador Thomas Brooks diz: muitas vezes os homens engolem suas palavras, mas Deus nunca engole as dele. Se você se encontra cansada, anime-se com essa promessa. Busque a força no Senhor para superar a fraqueza ou desânimo. O reverendo Orival destaca: volte-se para o Senhor para encontrar poder, ânimo e vigor. Ele possui reservas inesgotáveis e fortalecerá seu ser em qualquer momento de fraqueza e desânimo. Às vezes, quando nós estamos à frente de um cargo, seja ele em nível nacional, sinodal, de federação, ou na SAF, nós nos vemos, às vezes, desanimadas pelos desafios que o mundo atual nos traz. E aqui
O Senhor Deus, através de Zacarias, ele disse: Eu fortalecerei vocês. Essa promessa não foi somente para o povo de Israel. Essa promessa é para nós hoje. E quando a gente vai ter a oportunidade de participar de uma orientação mais focada numa determinada pasta, ela não serve somente para aquelas que atuam na pasta atual, mas para aquelas também que às vezes têm um outro cargo e um dia poderão estar assumindo numa outra instância a secretaria executiva, no caso de hoje. E quem vai nos capacitar, quem vai nos orientar é o Senhor. Somente o Senhor, é nele que nós dependemos, é nele que nós devemos confiar para fazer o melhor trabalho possível, seja ele aonde Deus nos chamar e aonde estivermos atuando. É confiando nele e se fortalecendo nele que nós vamos ter sucesso e jogar para fora o desânimo e, às vezes, a dúvida e a incerteza de um cargo que muitas. Às vezes estão aí, falaram na primeira vez nessa função, foram eleitas agora recente na federação. Então, só Deus mesmo para fortalecer nele e no trabalho dele para nos fortalecer. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que todas as coisas vêm de ti e dependem de ti. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando a nossa irmã Sudonita, que estará fazendo essa live hoje de orientação e treinamento para as secretárias executivas. Que o Senhor abençoe também cada irmã que está aqui nessa plataforma, para que elas possam apreender e também se fortalecer, Pai, no trabalho que não é delas, mas é seu. Que o Senhor nos capacite, nos ajude e esteja sempre conosco. Tire, Pai, o cansaço e o desânimo para que possamos fazer o teu trabalho da melhor forma possível. Em nome do teu filho Jesus é que oramos. Amém. A palavra está com a Sudonita. Boa noite, presidente Ana Maria. Boa noite, minha querida vice-presidente Liliana. Boa noite às presidentes de sinodais, secretárias executivas e outras irmãs que exercem outras funções e que estão tendo esse privilégio. As presidentes SAPs, motivo de muita prazer diante de Deus estar vendo esses rostinhos, as trocas de ideias no início, de irmãs de vários locais do nosso país. Como é bom nós termos hoje esta plataforma e podermos nos reunir e poder compartilhar, poder estar desenvolvendo aí treinamentos e mais treinamentos. Deus tem permitido que a Confederação Nacional reservaste esse segundo semestre para que cada uma das irmãs pudessem estar compartilhando as suas pastas, as suas atividades, e dessa maneira nós estamos sendo cada vez mais enriquecidas e aprendendo cada vez mais. Porque quando nós temos o nosso olhar fito em Deus, fito em Jesus Cristo, nós podemos estar sempre atentas e prontas a aprender. Estamos sempre numa escola adiante. Então, a nossa fala com vocês vai estar voltada para a nossa pasta atualmente, que é a Secretaria Executiva. Então, nós podemos estar com mãe das irmãs que estão iniciando aí a sua jornada, como já ouvimos, que é a primeira vez. É um desafio, e um desafio muito gostoso poder estar trabalhando para o Senhor, seja na presidência, na vice-presidência, nas secretarias, primeira, segunda, executiva, tesouraria, nas secretárias de atividades, todas elas é um privilégio dado e permitido por Deus. Nós vamos estar compartilhando sobre as atribuições e práticas da Secretaria Executiva de uma forma, assim, rápida, geral, porque o tempo, ele é breve,
mas trazendo aí a memória de muitos daquilo que nós já estamos vivenciando como secretária executiva. E o que faz a secretária executiva das sociedades internas da IPB? O melhor lugar para ver é no guia do trabalho, olhando ali as suas atribuições e dentro e nas entrelinhas o que deve ser feito. Neemias nos orienta em relação a isso. Ele diz, a fim de que cada um soubesse a sua tarefa, ou seja, cada uma de nós temos que saber qual é a nossa tarefa e como devemos desenvolver. E servir a Jesus, oh, que doce prazer. Esse slide desse melzinho aí subindo e essa frase, eu a tenho desde o momento que o Senhor permitiu que eu fosse eleita, porque eu vejo que eu tenho que servir o Senhor e servir com alegria, e como a palavra dele mesmo diz, com doçura. E nosso primeiro passo é de um autor que eu gosto muito do devocionário dele, eu digo que é meu devocionário de cabeceira, que diz assim: somente podemos agir corretamente no serviço quando ele expressa a intensidade de nosso relacionamento com o Senhor. Então, se nós estamos aqui reunidas para estarmos conversando sobre uma secretaria, a secretaria executiva, a nossa intensidade com o Senhor é que vai nos fazer a diferença de estar preparada para aprender mais e mais. E fazer o que a ocasião me pedir. Seja convocação, seja boletins, seja receber ou expedir documentos, organizar, arquivar, conservar, assessorar a presente e até substituí-la se for necessário, que é o mais difícil, né? Mas sendo necessário, sim, dentro da atribuição que nos apresenta o guia. E todas as atribuições, elas devem ser feitas como para o Senhor. E nós gostaríamos já de dar um alerta especial, que todas as secretárias executivas, elas devem estar sob o olhar, permissão e determinação da presidente, como também do conhecimento da diretoria. Nenhum documento eu posso emitir como secretária executiva sem que a presidente tome conhecimento ou que saia o pedido da parte dela mesma. Então, eu estou sob o olhar da presidente, como também de toda a diretoria. A secretária executiva, ela deve exercer suas atribuições com muito zelo, com muito cuidado, e tendo sempre aquele cuidadozinho maior de evitar incorrer no erro de entrar na atribuição da presidente ou de outro membro da diretoria. Como ela vai estar expedindo documento, escrevendo documento, fazendo convocações e tal, às vezes pode escapulir de querer avançar um pouquinho o sinal. Aí nós damos aí o nosso alerta para que nós, como secretária executiva, devemos ser vigilantes quanto ao cumprimento de tudo aquilo que está nas resoluções, mas não esquecendo em nenhum momento que nós estamos sob a direção da presidente e também junto à diretoria. Então, nós temos um desafio. Uma das perguntas que mais tem ocorrido aqui no meu WhatsApp, ultimamente, eu tenho achado muito interessante, porque do sul ao norte, do leste ao oeste, a pergunta sobre a questão de arquivo, de guarda de documento, que tipo de documento a ser guardado. E essa responsabilidade pelo arquivo é da Secretaria Executiva. É guardar livros, documentos, ela fica sobre a guarda da Secretaria Executiva. Então, muitos registros são feitos, sabemos disso. Acabamos, todos vocês, com certeza, em algum lugar do Brasil, no sábado, estava em um congresso e veio ali, estávamos vendo a quantidade de documentos que vão entrando, que vão sendo escritos. E o que fazer com toda essa documentação? Onde guardar? A maioria de nós não temos aquele arquivo. Como fazer esse arquivo? Em relação à sinodal, em relação à federação, onde esse arquivo vai ficar? Então, por hora, esse arquivo fica com a secretária executiva. E ele deve ser guardado com muito zelo e com muito cuidado. Já vi muitas pessoas derramar lágrimas e falar assim, não temos mais os documentos, se perdeu. Então, nós devemos olhar com muito zelo
esse acervo da SAF, da Federação, da Confederação Sinodal e Nacional, e devemos guardá-lo com muito cuidado. Mas, quanto as atas, os livros de atas, eles não devem ser descartados, de forma alguma. As atas eletrônicas, elas devem ser guardadas, encadernadas, devem ser guardadas com muito zelo e cuidado. Observe que também em relação da tesouraria, que não é no caso aqui para nós, mas também deve ser guardado com muito cuidado, o livro da tesouraria, os relatórios da tesouraria, pelo menos por 10 anos, os comprovantes recibos por 5 anos e a previsão orçamentária por um período também de 5 anos. E a estatística também, ela deve ser guardada, ela não deve ser descartada. Ah, não, já passaram-se 10 anos. Não, não. A estatística, a folha de estatística. Agora, os gráficos, os trabalhos que são feitos para demonstrar toda aquela realidade de número na prática, ele não tem necessidade de ficar guardado por tanto tempo, né? Ele pode ser descartado dentro de 5 anos. Agora que nós acabamos de sair de congresso, quanto ao parecer de comissões nos congressos, eles devem ser guardados durante 5 anos, no mínimo. As credenciais, essas não precisam guardar. Se você, porventura, está com as suas aí desse último sábado, pode descartar, porque o valor dela só foi ali naquele momento de apresentar-se no Congresso como uma delegada. Então, as credenciais não é preciso ser guardado. Todas elas podem ser descartadas imediatamente após os congressos. Já o relatório, aí já é outra história, né? Porque ela guarda a história. O relatório está escrito todas as atividades que aconteceram durante o ano dentro da federação, dentro da sinodal. Então, eles devem ser preservados, pois ao longo do tempo ele vai servir para até alguém que queira fazer um registro histórico, pegando os pontos principais, os momentos marcantes, ela vai estar buscando através dos relatórios. Nós, da Secretaria Executiva, é que recebemos os relatórios. No artigo 48 está escrito: são atribuições da Secretaria Executiva receber relatórios, credenciais e os demais documentos, conservando-os em ordem e organizar o trabalho das comissões nomeadas em Congresso. Então, esse papel, ele entra aí já dentro desse artigo, mostrando que não só a responsabilidade pelos papéis, mas também ajudar ali na formação, nas nomeações das comissões, que é feito pela diretoria. E nós destacamos aí que no Congresso Nacional também é assim. Só que vocês vão observar no item logo ali mais à frente, que eu vou apresentar, onde apresenta aí uma observação em relação a documentos em congressos nacionais. No artigo 99, mostra que a mesa diretora, ou seja, a diretoria, vai nomear as seguintes comissões. Observem que é isso que são as principais. Tem sinodais ou tem federações que têm outras atividades e que fazem outras comissões mais, mas essas daqui elas devem ter, que é o exame de relatórios, o exame de livros de atas, ou, se for de memória de reunião, o exame de contas e planos e metas. Estas comissões, elas devem ser feitas e devem estar sob o olhar aí da secretária executiva. Também deve-se organizar e manter em dia o arquivo manual ou eletrônico. As pessoas que ainda não estão utilizando muito a questão do computador, então utiliza ainda o manual. E cada assunto ele deve ser guardado, armazenado em pasta, facilitando a busca para onde for necessário. Também nós temos que buscar, e damos sugestão aí para vocês, guardar de preferência em sacos plásticos por questão de manutenção e o documento preservar por mais tempo, fechado contra a ação externa do tempo.
Nós também sugerimos que tenha uma pasta arquivo, tanto no computador da presidente, você deve enviar todos os documentos que você envia, primeiro tem que passar sobre o olhar dela, e depois de prontinho, quando são encaminhados, eles devem estar ali no arquivo da presidente, da secretária executiva, da SAF, federação, no caso da SAF não tem, e confederação sinodal e nacional. É viável ter todo esse material. Queridas, eu tenho alertado muito em relação a isso. Nós podemos ter muitas surpresas com o computador, com o pendrive. Então, por isso, o mesmo documento, ele deve estar no computador, no pendrive, nas nuvens, passar por todos os membros da diretoria de preferência, para ter em mais um lugar. Porque o documento, ele deve ser conhecido por todos. Mas a secretária executiva, ela deve ter o zelo de guardar em mais de um lugar. E, se não tem o arquivo físico, o material deve ser gravado em forma de um baú, talvez, e ficando sob a responsabilidade da secretária executiva. No segmento correspondente ao da SAP, seria da segunda secretária. Nós sugerimos que, ao se preparar o descarte de papéis, eles devem ser feitos com muito zelo e cuidado. De preferência, que haja uma comissão para olhar e observar estes documentos. E, se possível, seja arquivado, digitalizado, para depois descartar. É necessário ter muito cuidado e zelo em relação a estes documentos, se porventura for fazer o descarte, que faça com o olhar de mais de uma pessoa. Também nós gostaríamos de dizer que a secretária executiva, ela tem um compromisso aí de registrar aquilo que aconteceu numa reunião, num momento, para o boletim, né? Então, nós temos um item lá no artigo 48, que diz que deve elaborar e publicar o boletim com as resoluções do Congresso da comissão. Então, é uma atribuição tanto da secretária de federação, sinodal, como da Confederação Nacional. E também a responsabilidade pelo livro de presença. Então, são atribuições da secretária executiva organizar o livro de presença nos congressos, como também no Congresso Nacional. Nós temos aquela lista, né, do nome das pessoas que estão participando, como também de sua presença. Eu disse para vocês que ia aparecer aí uma atividade para a segunda secretária relacionada a documentos. Nós temos aí no artigo 76, que é sobre os protocolos, né, no Congresso Nacional. Então, no item C, ele diz: organizar os protocolos de papéis que forem apresentados ao Congresso e encaminhá-los à secretária executiva. Então, é ela que vai estar observando esse detalhe, mas isso no Congresso Nacional. Tá, queridas? Muitas vezes eu escuto essa pergunta em federações, mas ele é voltado para o Congresso Nacional. Faz parte ainda também da Secretaria Executiva, não só está cuidando aí de documentos, o envio de documentos, o recebimento, mas também sobre a organização das reuniões, né? E as reuniões nós sabemos que elas são inevitáveis. E para que corra com tranquilidade, a secretária executiva deve ter esse olhar, ver o local, como organizar a mesa para a reunião, observar como é o espaço, qual é o tipo da reunião, se é uma reunião informal, a disposição de cadeiras é uma, se é formal é outra, se é uma reunião para apresentação ou em espaço limitado para vários usos. Então, aí nós temos que estar atentas, como secretária executiva, para deixar livre a cabeça da presidente e das outras irmãs com as suas outras funções, mais livre, e observar o ambiente para estar preparando para que todas fiquem de uma forma confortável e a reunião saia com tranquilidade. Então, cabe a nós estar com este olhar. Olhar também o local. Eu, propositamente, coloquei aí algumas coisinhas, como eu sou uma boa mineira, então nós temos que procurar um ambiente bem aconchegante para que a reunião ocorra com tranquilidade e com um espaço bem gostoso para todos. Um simples almoço em família carece de planejamento e preparação.
Por isso que nós colocamos como um dos itens para a secretária executiva a cuidar do espaço para que ocorra uma reunião com tranquilidade para todos. E Jesus também lá em Lucas 22, na época da preparação da festa da Páscoa, ele também mostra a importância de estar organizando tudo que é necessário, desde procurar o ambiente, como estar o ambiente, o que deve ter no ambiente é necessário e importante olhar. Porque as reuniões, elas são importantes para que haja alinhamento, discussão, tomadas de decisão, que seja produtiva e a importância que deve ter em uma pauta. E essa pauta, que é feita pela presidente, a secretária executiva deve estar ali acompanhando passo a passo para ver aquilo que ela pode ser um facilitador para que a reunião ocorra com tranquilidade. Também nós consideramos de bastante relevância que os assuntos a serem tratados possam ser já anotados para que depois o boletim possa sair e também ocorra com tranquilidade. Portanto, minhas irmãs, a nossa atividade dentro como secretária executiva, ela é bastante ativa, porque todo o andamento para o acontecimento da reunião, ou a preparação, a convocação, todo o trabalho ele deve ser feito. E nós devemos ter a certeza no nosso coração e na nossa mente que tudo aquilo que nós fazemos deve ser para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, nós podemos seguir avante. E eu vou passar de uma forma rápida quais são, como está lá no guia, as atribuições da secretária executiva. Tudo que nós devemos fazer com alegria no nosso coração. Então, está lá no artigo 48, as atribuições da secretária executiva. Primeiro, zelar pela pronta e fiel execução das resoluções emanadas do Congresso, da Comissão Executiva e da diretoria. Então, cabe a nós zelar para que aquilo que foi falado ali, decidido na reunião, ela possa realmente estar acontecendo e sendo realizada. Observe que tem que ser aquele canal para deixar aquilo que está ativo. Outro item, receber relatórios, que nós já falamos no transcorrer da nossa fala, credenciais e demais documentos, conservando-os em ordem e organizar o trabalho das comissões nomeadas em congresso. Sobre essa questão de documentos, eu já achei interessante em várias ocasiões, quando nós mandamos a convocação de reuniões da executiva, e falamos que os documentos devem ser encaminhados até o dia tal. Aí muitas pessoas me perguntam, que documento, que tipo de documento é esse? É o relatório da federação, da sinodal, o que é? Irmãs, é documentos que você vai entrar solicitando alguma coisa, sugerindo alguma coisa. Então, nós temos aí já a data limite para o Congresso Nacional, para que você possa estar enviando documentos para o Congresso Nacional. Então, é alguma sugestão, ou algum pedido, ou alguma alteração que quer que seja feita. Então, ele é enviado diretamente, se é para o Congresso Nacional, ele vai para o Congresso Nacional e não fica parado de forma alguma dentro da esfera da diretoria. Ele é encaminhado e será discutido por comissão dentro do Congresso Nacional. Então, cabe a nós, se você vai enviar algum documento, ele deve ser enviado para a Secretaria Executiva. E cabe a mim, como secretária executiva, passar esse documento, conhecimento, tanto para a presidente, como para os outros membros da diretoria da Confederação Nacional. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque nós executamos ações para um bom andamento do Congresso, temos que estar ali bem antenada, estar atenta, ter
estar atento com todos os detalhes, procurar assessorar a presidente e a diretoria no que precisar, é assessorar, assessorar. Receber as credenciais e fazer levantamento das delegadas presentes. Então, isso aí tem que ser feito com muito zelo e cuidado, porque quando é congresso, nós temos eleição, números devem corresponder, então deve estar tudo muito certo e com muito zelo. E deve receber os documentos, informar e encaminhar a presidente. A secretária executiva, ela não deve dar nenhum passo sem que a presidente tome conhecimento. Junto com a diretoria, com a presidente, montar as comissões, e as pastas próprias. Então, não é a secretária executiva que vai fazer a comissão, é a diretoria que faz a comissão. A secretária executiva, ela vai executar ali as ações, junto às comissões, orientar as ações das comissões. Então, está atento ali, dando suporte, passando pelas comissões, vendo como está o andamento e o que é possível ser feito para ajudar na realização da atividade da comissão. Nós temos também assinar e enviar, por ordem da presidente, toda a correspondência oficial. Então, toda a correspondência, aquelas que já recebem, principalmente as presidentes de sinodais, nós já iniciamos lá no início, a pedido da presidente, ou a mando da presidente. Então, ali nós só estamos executando, não é no nosso nome, nós é que assinamos lá no final, afinal de contas é o documento que nós estamos emitindo. Mas quem está pedindo, quem está solicitando, quem é a presidente, tá bom? Nós não podemos esquecer de forma alguma desta situação. Quando for necessário, também é possível substituir a presidente em suas faltas e impedimentos eventuais. É uma responsabilidade muito grande e pode acontecer da vice-presidente não estar, de não poder ir, de não poder estar presente. Então, aí, a secretária executiva vai nessa. Da diretoria da Nacional é difícil, né? Porque são 6, somente 6 não podendo substituir, aí é difícil, né? Mas nós estamos falando aqui para sinodais e para federações, que é somente uma. E convocar por ordem da presidente todas as reuniões, por escrito. E essa convocação nós devemos atentar para os tempos, escrito no guia. E para as sinodais e federações são 90. Elaborar e publicar boletins com resolução do Congresso, da Comissão Executiva e de Diretoria. O boletim, ele contém o resumo, então deve ser uma coisa assim, bem bonita, sucinta, né? Como eu expressei aí, de uma forma singela, organizada, bonita, de uma forma simples e de uma forma objetiva. Somente o recado a ser dado, afinal de contas, é um boletim. Também é organizado o livro de presença nos congressos, tanto manuscrito como eletrônico. As folhas para cada reunião devem ser numerada e rubricada pela presidente e pela secretária executiva. Livro eletrônico. A folha ela é numerada. Ela é rubricada pela presidente e pela secretária. Não, você que está com o computador, não é que você vai numerar, por exemplo, 50 páginas, branca, e depois você vai colocar para imprimir. Não, o computador nos dá um recurso, na hora que você já está lá na página 40, por exemplo, a próxima ata vai ser 41, você tem um recurso no próprio computador que você vai colocar o 41, e não pegar aquela folha que você imprimiu lá, não sei há quanto tempo. Tá bom? Use os recursos dados pelo próprio computador. Então, as folhas, elas devem ser numeradas e rubricadas. E ambos livros, eles devem ter termo de abertura e de encerramento. Livro de abertura e de encerramento.
No transcorrer da nossa vida vai ocorrendo assim coisas interessantes, né? Então nós fazíamos os nossos treinamentos lá e para dizer sobre esse termo de abertura e o termo de encerramento era uma luta para dizer que aquela pessoa que faz o termo de abertura ela assinaria lá no termo de encerramento porque aquele livro foi voltado exclusivamente para aquele assunto. Hoje não é mais assim. O livro de abertura ele é feito para presidente que está no momento. Os anos, os meses passam. O livro terminou, já está no outro ano, outra presidente foi eleita. É ela que vai estar fazendo o termo de encerramento do livro. Então, isso aí houve uma mudança no transcorrer do tempo e da idade. Então, é Cristo Senhor que nós estamos servindo. Então, por mais inadequados que nós possamos nos sentir, achando, e com certeza muitas das irmãs que foram eleitas pela primeira vez, dizem assim, e agora, o que vou fazer? Mas o Senhor vai permitir que você leve a cabo a tarefa que Ele está colocando sobre as suas mãos. E por isso, nós temos que buscar executar as nossas tarefas com eficiência e de forma eficaz. E é preciso, queridas irmãs, a cada dia a gente buscar aprimorar aquilo que é bom, procurar aprender aquilo que eu não sei e buscar potencializar as competências. Isso é para todas nós. Nós temos que estar com esse olhar de aprimorar a cada dia, de buscar aprender cada vez mais, melhorar o trabalho que nós estamos realizando, que o Senhor colocou na nossa mão. Temos que buscar isso, não nos acomodar jamais, mas buscar sempre. Eu disse até no sábado que eu estava num congresso e disse: olha, aquela irmã que foi eleita e ela já estava no cargo, ela foi eleita agora para o próximo ano. É tudo novo. Não podemos, eu digo assim, foi eleita. E como ela já está no posto, usa-se a palavra reeleita. Mas não existe votação para reeleição, existe para eleição. Tá bom? Então, seja qual for a nossa tarefa, nós temos que pensar, planejar e organizar. E isso deve ser feito com muito zelo e com muito carinho. E o olhar atento, além do olhar físico, além daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos presenciando. E nós devemos dispor, avançar cada vez mais naquilo que o Senhor nosso Deus colocou nas nossas mãos. O projeto que Ele colocou na nossa mão como secretária executiva, nós temos que dispor a avançar cada vez mais, aprimorando a situação. Agostinho diz assim: dá-me graça, ó Senhor, para fazer o que ordenas, e ordena-me a fazer o que tu queres, ó Santo Deus. Quando os seus mandamentos são obedecidos, é do Senhor que recebemos o poder de obedecer. Então, toda a honra é dada ao nosso Deus. Se estamos obedecendo, se estamos buscando nos aprimorar, é simplesmente o próprio Deus que coloca no nosso coração e no nosso ser. E que eu e você, quando concluirmos as nossas tarefas, nós podemos ter no coração e na nossa mente que o alvo foi obter vitória significativa para o Senhor, nosso Deus. Deus abençoe você, usufrua dos momentos preciosos que Deus possa lhe conceder. E agora para frente eu passo para as perguntas que tiver em pauta. Liliana? Ela deve estar aí, né, querida? Liliana, Eu acho que sim. Eu não olhei não foi possível olhar, mas se alguma irmã quiser fazer alguma pergunta ao Não, vivo. ô, Sudonita, eu olhei, eu tô com a lista aqui. Ok. Vou começar. Depois você abre para outras ao vivo, senão a gente tumultua aqui. O procedimento é Ok. primeiro olhar as Não, do não, não. chat. Só abri ao vivo porque eu achei que você talvez não estivesse. É que eu estava tentando anotar, tá bom? Tá bom, querido?
a Sinodal Bahia disse que está digitalizando todos os artigos físicos, inclusive salvando em pendrive, Ah, que para ótimo. não ter o perigo de perder, né? Eu acho. Então, Aham. é só uma contribuição que elas deram aqui. Aí vem as perguntas. Os relatórios da SAFs devem ser levados para entregues, né, para a Secretaria Executiva e devem ser guardados por quanto tempo? Relatórios não são desfeitos. Os relatórios eles devem permanecer para a história. Os relatórios não devem ser descartados. É, Aí também perguntaram se essa live vai ser disponibilizada. A gente sabe que sim, né? Todas as Sim. lives estão sendo gravadas e disponibilizadas. Uma outra pergunta. É necessário fazer o boletim das principais resoluções do Congresso? É importante, porque você vai ter escrito e você, vejam, queridas, as presidentes de SAPs que estão presentes dentro de um congresso, elas têm um compromisso, elas estão ali representando. Então, tudo aquilo que está acontecendo no Congresso, os pontos principais, elas devem chegar na sua SAF e apresentar. E se elas tiverem ali escrito num boletim as resoluções de uma forma clara, vai ficar mais fácil para passar a informação e a informação também não ser um pouco assim diferenciada dependendo do entendimento de cada pessoa. Então, é importante, sim, terminou o Congresso e fazer o boletim das principais resoluções. Tá. Aí eles perguntaram também se, nesse caso do boletim, vale também para as reuniões da diretoria e executiva das resoluções. Sim, sim, também. Porque da diretoria estamos lá só nós mesmos e sabemos de tudo que aconteceu. Mas foram muitos pontos. A presidente ela apresenta a pauta. Então, o boletim ele vai ser amarrado com a pauta, porque muitos pontos que a pauta apresenta, às vezes não foi abordado ou não foi totalmente abordado. Então, é importante que também tenha, tanto nas reuniões de diretoria como a executiva. Mais alguém? Então, Liliana? aqui uma. Não? Você não está Não estou ouvindo, está cortando. aqui. Não estou ouvindo, Liliana. É, enquanto ela está voltando a conexão, eu consegui Voltei aqui. ler uma pergunta. Voltou? Sim? Tem uma pergunta aqui dizendo assim, não é uma pergunta, foi uma afirmação. E aí eu acho que vale a pena discutir essa afirmação, tá bom, Sidonita? Porque a pessoa afirmou Sim. assim: as atribuições devem ser acatadas pela presidente. Não, as atribuições eu devo segui-las e fazê-las e executá-las porque estão no guia, de acordo com o guia. Mas é porque deu a entender que é o contrário do que seria, né? Na verdade, a presidente solicita determinadas ações, não a secretária, a presidente acata as ações da secretária. Eu não entendi a Não, pergunta. Por não, isso não. ficou confusa aqui. A É, afirmação pode confundir as irmãs. leia de novo para mim ver se eu consigo É entender. uma afirmação. As atribuições devem ser acatadas pelas presidentes. Será que a pessoa está querendo afirmar que tem muita presidente que não entende o papel da secretária executiva? Eu não sei quem perguntou. Seria isso, minha irmã? É, o que eu Sudonita, eu oi? entendi, veja só, Liliana, eu acho que é essa linha mesmo, sabe por quê?
Às vezes tem presidentes, às vezes, né, não de forma deliberada, talvez por falta de conhecimento, elas avançam nas atribuições das secretárias, entende? Eu já vi isso. Aí eu tive que falar com a irmã, querida, isso aí, chame a sua secretária executiva, que a presidente não pode fazer o trabalho da executiva, entende? Ela deve realmente fazer o trabalho dela e respeitar a atribuição da secretária executiva. Eu acho que é mais ou menos isso, viu, Liliana? É, eu entendi É, assim também. e eu Eu vejo custei a também da entender, eu forma, li várias eu vezes. vejo também da forma recíproca também, diferente da secretária executiva, está, inclusive foi um dos meus primeiros slides lá que eu disse, o cuidado da secretária executiva de querer estar fazendo as atribuições da presidente. Então, esse lado aí é muito importante, essa fala, essa mesma linguagem da presidente e da secretária executiva, cada uma dentro das suas atribuições exercendo. Não ouvi, Liliana, tá sem som. É que o meu computador é sensível, se eu encostar aqui, ele fecha, desculpa. Opa, É, os tá documentos certo. passam primeiro pela federação sinodal e depois vai para a nacional, quando acho que com relação ao envio de documentos. Se tem que Ah, passar pela federação primeiro, para depois ir para passar pela sinodal, fazer o caminho todinho para chegar na nacional, ou a federação pode mandar direto para a nacional. É isso que eu estou entendendo da pergunta aqui. no caso, a federação, ela deve dar conhecimento para a Sinodal que ela está encaminhando esse documento para Uhum, a nacional. Então, ela deve dar conhecimento para isso. ok. É, tem outras perguntas aqui que tem a ver muito com o treino da Secretaria de Atas. É muita pergunta, se as atas são rubricadas, quem rubrica, tal. Aí eu acho que não cabe, não sei se você gostaria de responder essas ou se você vai deixar para a live da secretária, da primeira secretária. Se no caso é voltada para atas, né, Tá Liliana? falando Nada da mais. ata, por exemplo, é, se por exemplo, se as atas devem ser rubricadas, quando passa do livro de ata do Congresso manuscrito para o ata para digital, qual o número que começa? Essas questões são bem direcionadas da primeira secretaria, né? Da Ok, primeira ok. secretária. Aí eu não sei se você vai responder ou vai deixar para ser respondida na outra live. Agora, com relação à ata, tem uma questão que tem a ver com a Secretaria Executiva, que é se os pareceres das comissões devem constar nas atas. Mesmo que e mesmo assim devem ser guardados. No Congresso, os pareceres das comissões Bem, vão para a ata e mesmo assim tem que ser guardado? Essa é a pergunta. eu oriento que a que vai e fica na ata são a de planos e metas. Então, a de planos e metas, ela deve ser transcrita lá na ata, porque é um compromisso que a diretoria vai ter. As outras, apenas que haja referência e sejam arquivadas. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma. Se você poderia disponibilizar modelo de boletim. Essa questão de modelo de boletim, veja, o próprio boletim da Confederação Nacional que eu faço após a reunião, eu sempre envio para os presidentes. Podem pegar lá e olhar. Mas a questão do boletim é aquele boletim que você está acostumado mesmo a fazer. Vem a mensagem, vem as notícias, o planejamento, só não tem mais nada além daquilo que é preciso. Uhum. Tem uma outra questão aqui. É, a, se, peraí.
Aqui está falando uma coisa que eu acho que não ficou bem clara. Aqui está perguntando se a secretária executiva tem que fazer atas em todas as reuniões ou só a primeira secretária. Não é ata, né? Não, não. Um que eu li rapidinho aqui é que se faltar a segunda secretária não estiver presente, aí é a secretária executiva que vai fazer a ata. É, mas daí já a pessoa já está respondendo. Meninas, tomem cuidado com a resposta de vocês, que a resposta que vocês dão no chat pode ser diferente da resposta que a Sudonita daria, viu? Então, deixem para a própria Sudonita responder. Se faltar alguma pergunta, vocês pegam e falam: olha, faltou essa, quem fez a pergunta lá, me Ah, fale, isso é porque verdade. vocês podem, não respondam no chat, deixa que as perguntas são para nossa irmã Sudonita. A, a secretária, as credenciais das secretárias, a outra pergunta, das delegadas no Congresso deve ter número de documento? As credenciais, É, se se tem deve que ter ter número de número de documento, documento. só para a entrada, e depois eles serão descartadas. As credenciais são descartadas, porque elas Sim. só têm valor para aquela reunião, para aquele momento. É, deixa eu ver aqui agora, deu uma. Bom, na Sinodal, aqui também perguntando se na Sinodal também tem que fazer o boletim, se é só na federação. Não, é Sinodó e Federação. Oi. Ah, tem uma outra sugestão aqui, que na Sinodal delas, elas fizeram um e-mail e enviam todos os documentos nesse e-mail e arquivam num drive. Os documentos no e-mail da federação arquivam no drive e as pessoas têm acesso, o documento fica arquivado lá. Já está utilizando um recurso eletrônico, né? Tudo É. bem. Aí estão mais perguntas sobre número de livro de atas, se são arquirrubricados ou não. Vamos deixar lá para a nossa secretária de atas responder, né? Ela disse que a ata secretária executiva assina também. A ata é da secretária de atas, né? Eu acabei De respondendo. atas, não, não, não. Secretária executiva não assina, não. Só a primeira, a ata é a primeira secretária e a presidente. Tem mais alguma outra? Aí a pergunta aqui é muito pergunta de congresso, se a diretoria atual da federação faz credencial em sua SAF local ou entra automaticamente. Não, mas se ela é da diretoria, ela já é delegada. Não As precisa de delegadas que credencial. enviam a credencial são as pessoas que não fazem parte nem da diretoria, nem das secretárias de atividade. Isso, Elas, as correto. pessoas que vão representando a SAF e não fazem parte da diretoria da federação, nem Tamar, secretárias de botar o atividade, lixo, já é tá que aqui. levam a credencial. Aham, Quem já é da diretoria e já tá secretária de aqui. atividade não precisa de credencial, ela já tem assento automático no Congresso. Se a secretária executiva não fizer o trabalho que ela precisa fazer, qual a sua orientação? Que a diretoria reúne e tem uma conversa bem séria com essa secretária. Bom, agora não tem mais nenhuma pergunta aqui, só as de ata. Quais, de onde, Liliana? Não, ficaram só faltando as que eu não respondi, que eu não perguntei, foram as que eram das primeiras secretárias. Ah, sei. Tá certo. Tem alguém digitando aqui uma dúvida. Se quiser falar, irmãs, agora já está podendo. É um Oi, boa LS noite, aqui. tudo bem? Luciana, pode falar, Luciana.
Eu escutei vocês falarem que as credenciais elas devem ser descartadas, é isso? Sim, credencial ela só vale para aquela reunião. Passou a reunião, ela não tem mais valor. Ah, é porque assim, eu arquivo as credenciais, né? Eu não tinha essa informação que elas são descartadas, então elas eram numeradas, né, no caso. Viu, minha linda? Ela só vale para para aquele dia. Então, a reunião foi no sábado, por exemplo. Então, eu tenho que ir com a credencial assinada pela presidente, pelo pastor da igreja. Isso é muito importante, irmãos. Já vi casos bem sérios em relação a isso. A credencial, você chega, vai lá, vai tomar assento no congresso, participa do congresso. Terminou, aquela credencial não vale mais. Se você vai daqui a um ano de novo, você vai como delegada outra vez, é outra credencial, com a assinatura do pastor atual e tudo. Então, ela só tem valor naquele dia. Então, não tem necessidade de você guardar essa quantidade de papel para quê? Não é verdade? Então, ele não é necessário. Até no meu caso, quando nós formos no Congresso Nacional, vocês todas vão levar lá a credencial e tudo. Eu não guardo, eu não tenho aqui guardado comigo. Não tem valor mais. Entendi. Porque o nome da pessoa, ela já está na lista de chamada, não é isso? Você assinou a lista de chamada, então quer dizer, já foi, tudo está registrado da sua presença lá. Agora, para você se apresentar e tomar assento no Congresso, você tem que levar a credencial, e ela só tem valor ali naquele momento. Passou aquele momento, não tem mais. Então, Sunamita, boa noite. Só uma dúvida. Quando entra a credencial, a gente tem que registrar o número do documento? Por exemplo, credencial fulano de tal. Entra o documento 7, 8, 10, ou não precisa bater o carimbo com o número do documento na credencial? Querida, se no congresso de vocês tem esse costume de colocar a credencial numerada como um documento que está entrando, ele vai entrar lá com a sua numeração. Mas então isso aí se entrou o documento com o número, ele tem o número. Tá. E aí, se a gente for depois descartar, né? Não tem Sim. problema, já esse número vai se perder na documentação do Congresso. Não tem problema, né? Não, porque o que vale aí é o nome da pessoa e a pessoa que participou. O papel já Não. não tem mais valor. Tá, obrigada. Nada, meu amor. Mais alguma pergunta, queridas? Boa noite. Ainda com relação a essa questão das credenciais, eu posso descartá-las, né? Tudo bem. Mas se eu, na lista de presença, eu anoto como delegada, ou posso isso incluir na chamada das delegadas na ata do Congresso, para registrar quem foi delegado, ou só o número de delegadas é suficiente? Deixa eu olhar aqui como foi a sua pergunta. Você está perguntando se é preciso. Relacionar os nomes das delegadas na ata ou no Sim. livro de presença, né, Ah, como delegada à frente, ou não há necessidade, só o número de delegadas já basta. se você tem um livro de registro onde cada pessoa assinou na lista de chamada ou o livro de registro com o nome da pessoa, a assinatura da pessoa, você na ata pode colocar o número de delegados da federação tal. Ah, ok. Tá certo, esclarecido. Obrigada. Mais alguém? Tem uma pergunta aqui se a Secretaria Executiva deve enviar os nomes das delegadas para a Secretaria para adiantar a ata do Congresso. Se tiver, né? É o risco. É o risco. Porque eu levo, ela registra lá o nome e na manhã, no dia da hora de ir para a reunião, acontece alguma coisa que não é possível ir. E aí? Então, é um risco que se corre aí. Tem uma outra pergunta aqui, se as presidentes de SAF são delegadas natas também. Não, só se elas. Eu já vou responder, tá, Sudonita? Porque é de Pode Congresso. responder, tranquilo.
As presidentes de SAF, se elas tiverem cargo na federação, elas são delegadas natas. Se elas não tiverem cargo na federação, elas vão como delegadas levando a credencial. A credencial, correto. O que você coloca não é o cargo que ela tem na SAF, é o cargo que ela tem na federação para ser nata. Ela pode não ter cargo nenhum na SAF e ter uma secretaria de música na federação, por exemplo, ela é delegada nata. Talvez fazer essa confusão, porque lá no guia diz que a presidente ela deve ir, né? Ela é Mas uma das delegadas. é uma das Se delegadas. ela não tiver cargo na federação. Se É. ela tiver cargo na federação, quem vai ser uma delegada é a substituta legal dela ali, no caso, a vice-presidente da SAF, né? Teria. Isso. E que tem que levar a credencial. Correto. Olá, boa noite. É, todos os documentos são de responsabilidade da secretária executiva. Os livros de atas, de congresso, de as atas, ficam com a primeira secretária e não com a secretária executiva. É isso? Não, ela fica com o livro que ela está usando no momento. Os Sim. outros livros ficam sob a responsabilidade da secretária executiva. Certo. Eu tive essa dúvida, o secretário presbiterial disse que ficariam comigo, e eu nunca tinha visto essa prática, né? E acabei Não, ficando, né? Eu amor, entendi. terminou o livro, faz o Ah, termo de encerramento do livro e ele é passado para o arquivo da sinodal ou da federação, que está sob a responsabilidade da secretária executiva. E ela Mas, vai passar a ficar com o livro dela lá o em andamento. mas os que estão em Bom, andamento ficam com ela. o em andamento fica com ela. Ah, então Ela foi fica, essa a fica sob a dúvida, porque responsabilidade dela até a nova terminar o eleição. período dela ou o livro, né? Sim, Então, entendi, porque ele queria que eu ficasse com os livros que estão sendo usados atualmente. não, atualmente sim, seja da diretoria, da executiva e do Congresso. Não, mas ela é secretária executiva. Ela é executiva. É, tem que Perdão. ficar com a secretária que vai realizar as atas, não é isso? Isso, Ah, isso. perfeito, perfeito. Obrigada. O que encerrou é que fica com você. Certo, certo. Obrigada. Sudonita, boa noite. Boa É, noite. a irmã estava falando da questão da importância da gente sempre estar conversando com o presidente, né? Eu não sei se o jeito que eu faço também é correto ou não, mas assim, eu sempre informo também a vice-presidente, né? Porque como a vice tem um papel de substituir a presidente, então assim, eu acho importante assim, delas também saber das coisas que estão acontecendo. É lógico que eu informo toda a diretoria. Mas, assim, há algumas coisas que a presidente determina, ou quando recebe um documento de urgência, eu sempre informo as duas, né? Logo de início, para que ambas saibam o que está acontecendo, né? Porque, por exemplo, na minha federação já aconteceu de a vice-presidente precisar substituir e ela não sabia de nada do que estava acontecendo, né? E aí, assim, eu peguei essa prática, assim, de sempre informar as duas, né? Até às vezes de estar na mesma, vamos dizer assim, no mesmo grupo, as duas, para sempre estar informando as coisas que eu faço segundo o que a presidente pede e sempre repassando isso à vice também. Aí eu não sei se isso é correto, se não. Não, não, tudo bem. Eu, inclusive, oriento que passe para todos. A diretoria tem que estar a par de todo assunto que está em pauta, todo assunto. E sempre na eleição, quando ocorre a vice-presidente, eu digo, você vai estar juntinho com a presidente, que se porventura acontecer alguma coisa rápida com a presidente, a vice está totalmente por dentro da situação. E não vai ficar em desespero, no caso como você citou aí. Então, a vice-presidente e a presidente têm que andar na mesma linha juntinho. Tem mais pergunta aqui sobre Congresso, que sendo naquela mesma, quem são as delegadas da SAF para o Congresso, né? Então, sendo a presidente uma delegada, eu entendi aqui, nata da federação, né, da executiva, é a eleita para o outro ano,
que vai ser delegada, aí elas estão perguntando assim: qualquer sócio, independente do cargo, pode ser delegada ou segue alguma hierarquia? Tem critérios, né, para ser delegada. Ela tem que ter aquele tempo de igreja para ela poder ser votada no Congresso. Então, é Além de ter o importante tempo, isso. ser participativa, né, Liliana? É, O guia menciona isso, entre as irmãs mais interessadas pelo trabalho. sim, as irmãs, ele não faz uma hierarquia. Vamos É. supor que a diretoria toda tem cargo na federação. Aí vão as irmãs que trabalham na SAF, que são envolvidas na SAF. Não as irmãs que só aparecem lá de vez em quando. Então, a própria SAF vai definir quem são as pessoas envolvidas no trabalho que podem estar num congresso de federação decidindo as coisas e votando e sabendo e podendo ser votada também. Aí tem que ter critério no sentido de tempo, de igreja, de conhecimento também do trabalho, envolvimento no trabalho, né, para poder participar, ao menos que a SAF seja muito pequena e sobre uma pessoa lá só, né, para ir. Mas quando a SAF é muito grande, tem que ser escolhida assim, pelas qualidades ali de atividades. É isso, né, Ana? As Co- perguntas estão navegando, né? Já não estão navegando mais no ambiente da Secretaria Executiva, né? Vocês estão vendo É por aí, causa, a questão é por causa de nos delegada. Quem congressos, são né? as delegadas receber credencial? Aí puxou o assunto. Tem aí, vê aí, Liliana, na Mari Lima, às 21h22. No caso de minha SAF, eu sou presidente, porém eu e toda a mesa já somos delegadas nata do Congresso, pois temos cargo na federação. Nesse caso, qualquer sócio, independente do cargo, acho que foi isso que falou, né? Pode ser É, delegada ou segue a hierarquia. Aí a questão, já que a hierarquia já terminou, a diretoria toda já está na federação, isso. aí não é hierarquia, agora vai ser qualificação, né? As mais interessadas no trabalho, a coordenadora do departamento, as coordenadoras, por exemplo, as secretárias de atividade, mas entre as mulheres que gostam da SAF, que lutam pela SAF. Não tem mais hierarquia, a hierarquia passou. Vê aí, Liliana, vê se tem mais alguma coisa. Olha, memória de reunião é com Maria Cunha. Já está aí, já estou copiando toda essa pauta, viu, Liliana, para mandar para ela. Tá. Boa Aqui tem noite. também uma pergunta falando se sobre o livro de chamadas, se quem faz a abertura do livro de chamadas. Aqui está misturando com a questão de secretário presbiterial. Acho que seria importante esclarecer isso aqui, porque se as irmãs não Exato. forem na outra reunião, o livro de chamada, quem faz a abertura é a presidente da federação ou secretário presbiterial? É a presidente da federação que faz o trabalho feminino. E o encerramento também é a outra que vai encerrar. O secretário não assina livro, não. Quem faz a Irmã, assinatura é a presidente em exercício. irmã, boa noite. Eu vi que vocês falaram do livro que fica de responsabilidade da secretária executiva quando encerrado, é isso? Sudonita. Sim, Porque, sim. assim, na minha federação, pelo menos assim, o período que eu tô, a gente sempre deixou o livro em responsabilidade da secretária, da primeira secretária. A gente nunca recolheu o livro encerrado dela, entendeu? Essa Mas é informação. bom, mas é bom concentrar, minha irmã, num lugar só. Eu tenho aqui comigo, como secretário executivo, o primeiro livro de atas da Confederação Nacional. Você já imaginou se estivesse com a primeira secretária lá até hoje? Não, porque vai passando. Eu recebi o pacote, uma caixa. Eu tenho uma caixa enorme aqui que eu tive que trazer mesmo com. Não, eu entendo, mas assim, a secretária executiva, ela vai passando
para a próxima que vai. Desculpa, secretária Sim. executiva. A primeira secretária ela vai passando para a próxima que vai entrando. Então, os arquivos vão ficando e ela vai repassando. Ela saiu aí passa para a próxima. Querida, mas você Olha, leia o guia irmã, de trabalho. o guia fala diferente, irmã. Exatamente. Vá pelo guia, minha irmã. Porque, veja Hum, só, é função da secretária executiva cuidar dos arquivos, digamos assim, arquivo morto, né? Digamos, arquivos que já passaram. Fica na mão Sim. dela. No caso de Sudonita, até a bandeira da nacional eu coloco na mão dela. Eu tenho uma aqui para eventualidade, mas ela é que guarda a bandeira. Então, seria bom verificar isso, querida, viu? Olha, irmãs, vejam só essa pergunta, a nossa Liliana. Raimara, olha, em relação aos congressos em geral, as secretárias, creio que ela quis dizer executiva, devem organizar o congresso somente de eleição ou também de aniversário de SAF? Olha, irmãs, aniversário de SAF, congresso, se for congresso de federação, congresso nacional, congresso sinodal, ela só vai organizar ali. Essa organização de aniversário, de inspirativa, não é? Ela pode até participar como diretoria, mas aí vem a diretoria, vem a presidente, vem o papel da presidente, vem as pautas, vem as preferências, vem as escolhas, as montagens, né? De devocionais pela secretária de espiritualidade. Não é a secretária executiva que monta aniversário de SAF. A diretoria toda participa, ela trabalha naquilo que ela trabalha, verifique as atribuições dela. Não tem isso aí, que ela vai montar expirativa, montar aniversário, né, Sudonita? Diz aí, não, não tem nada disso, não. nada disso. É juntamente com a diretoria, está ali junto só. Ó, quem analisa quem pode ir ao Congresso é a SAF ou é o Conselho? A SAF, minha irmã. Só se tiver alguma coisa muito séria, uma pessoa está, né, ela está disciplinada, tem que consultar o Conselho, mas quem organiza, quem vai ao Congresso é a SAF. É a SAF, as irmãs se organizam, as mães oram e verificam. É só uma consideração, né? Nesse sentido. A SAF organiza quem vai, mas quem assina é o pastor. Então, se Exatamente. tiver algum problema com aquela irmã, o pastor pode falar: não quero que essa irmã participe, ou essa irmã não deve participar, porque às vezes tem coisa que acontece no conselho que a SAF não tem conhecimento. Por isso que é o Exatamente. pastor que assina. A SAF faz ali, mas ela leva para o pastor assinar e ele dá o aval daquela pessoa. Aquela pessoa está credenciada ou não para ir a um congresso. Então, o pastor pode achar que a pessoa é crente muito nova, ou é uma pessoa neófita. O pastor pode ter alguma coisa no conselho que está lá sob sigilo, a SAF não sabe. Ele pode também não assinar. Então, é importante essa assinatura do pastor, que é o aval É para o indispensável, presbitério. é Hã? indispensável, é É. indispensável, ele tem que assinar. Por isso que eu disse, só se tiver um problema, então você tem que consultar. Agora, o pastor não é o pastor, que não é o conselho assim, vai você, não. Até já tem lá, né, sendo a presidente uma delas, né? São Uhum. 5 no caso, né? Ou 10. Agora, Liliana, vê só, tem um aqui. Não foi respondido sobre a presidente eleita para 26, se esta será delegada. Na minha federação tem ido aqui está em exercício. Olha, veja bem, se você está se referindo ao Congresso Nacional ou ao Congresso da Sinodal, qualquer congresso, para o Congresso Nacional, a exceção é essa daí. Aquela irmã que não foi, a irmã que está hoje em exercício, mas não foi reeleita, né? Então, é por consideração, por uma questão antiga das nossas irmãs, de considerar o trabalho da nossa irmã anterior, vai a nova presidente, a presidente eleita, e vai aquela que não foi reeleita. Mas é uma exceção, é uma consideração, tanto a nível federação como a nível nacional, para o Congresso Nacional. Mas quem representa é a presidente eleita para o novo ano. Então, aquela que não foi reeleita, mas que vai, ela não vai representando, ela vai por uma questão de mimo, de consideração,
né, de reconhecimento. Quem representa a federação é aquela que foi eleita, ou reeleita, como no caso, né, ou eleita, certo? E na minha federação tem a que está em exercício. Eu acho que essa questão aí, a que está em exercício, se foi a eleita para o novo ano. Chegou lá em Agora, março de 2026, chegou lá em março de 2026 uma irmã, né, que foi eleita para representar a sua federação. agora, no caso da federação, de delegadas à federação, se já aconteceu a eleição na igreja, se vai a eleita ou se vai, como são 5 vagas, podem ir as duas sem nenhum problema e mais 3 irmãs. Sim, da SAF, né, Liliana? No caso da É, SAF, né? no caso É. da SAF, né? Porque às vezes, quando acontece congresso da federação, já houve eleição na SAF e as pessoas ficam na dúvida, quem é essa que vai? Mas como são 5, É. delegadas, pode ir as duas pessoas. Assim também, Liliana, no Congresso Bienal, né, entre as 10, né? Mesma É. coisa, né? Uhum. Essa exceção que a gente manda em consideração a anterior que não foi eleita, né, é uma questão especial para o Congresso Nacional. É um reconhecimento pela luta da irmã, né? É especial. O que Aí, mais? Ó, irmãs, entrou aí uma pergunta bem rapidinho. Algumas eu consigo ler, outras não. Foi de que se a secretária executiva tem que levar a credencial. Sim, claro, tá bom? Ela tem que ir com a credencial na mão para a levar reunião. impressa. Oi, posso falar? Sim, Eu sou Enide Maria Thaís, sou da SAF, da primeira presbiteriana da Barra. Sobre aí a presidente eleita, ela só atua quando o pastor der posse, não é isso? E até No caso da então, SAF. a presidente anterior, que perdeu a eleição no caso, ela continuou no cargo até que a eleita tome posse, não é isso? Porque nós tomamos posse só até 31 de dezembro. Exato. No caso da SAF, sim, minha irmã, você está correta, viu? É porque a Aham. federação, a posse é imediata, a sinodal, a posse é imediata, a nacional, a posse é imediata. Mas a posse da SAF, a nível local, ela é quando o pastor determinar o conselho. Então, geralmente é no final do ano, né? O romper do ano, não é Uhum. isso? Ok. Até lá, a anterior comanda. Até lá, a anterior comanda. A interior comanda, mas no caso, não impede que a presidente que é eleita para o outro ano seja uma delegada para já ir Exato, se envolvendo exatamente. com a federação, porque são Exatamente. 5 delegadas, Ok. entenderam? Obrigada. Porque no caso da Nacional são só 2 delegadas e poderia até ser uma só, porque o guia diz que fica a critério definir. Mas no caso da Uhum. Federação e da Sinodal já é definido o número de delegadas. Aí tem espaço para mais gente. Ô, Liliana, eu tenho uma pergunta. pode Pode fazer, perguntar direto para a Sudonita. pode fazer. Pronto. É com relação ao livro de presença no Congresso. Nós nunca utilizamos, então este ano vai ser a primeira vez. As anotações nele devem ser por o número de delegadas que vão, elas devem ser registradas por SAF ou pode fazer uma lista sequenciada? Eu oriento que seja por SAF. É mais fácil de você estar até visualizar como está a representação das SAFs no Congresso. Sim. Da mesma forma, deve ser registrado também a diretoria e as secretárias de atividade, é isso? Sim, sim. A lista ela é encabeçada pela diretoria, as Hum. secretárias de atividade, a representante da federação da Sinodal e então os demais nomes. Representante da Sinodal, ela entra também nesse livro, Ela assina no livro de presença também. certo? Deixa eu só colocar. Ok, então. E ele, no caso, ele precisa ter o termo de abertura, né?
Isso. E aguardar até o final para fazer o termo de encerramento lá. Quando Certo, terminar. ok. Termo de abertura feito pela presidente da federação. Sim, Não é assim? sim. Ok. Muito obrigada. Deus abençoe. Pronto, então, irmãs. Não, tem uma pergunta que diz assim, que tem evitado de levar impressa, por esse motivo a pergunta se é necessário levar impressa. Mas você tem que apresentar, você vai apresentar digitalizada com assinatura? Tem que apresentar no Congresso, senão não tem assento, né? É. Então elas estão perguntando se tem que levar impressa ou se pode apresentar digitalizada com assinatura. Ah, ela está fazendo uma pergunta, não a... Não, ela falou assim: elas têm evitado a credenciais. A pergunta é se é necessário levar impressa. É. Sim. É. Agora, porque se elas forem enviar digitalizada para a secretária executiva, por exemplo, no WhatsApp, tem que estar assinada. Mas É. tem que estar assinada, tem que levar, mas tem que É, estar assinada. mesmo que mande pelo Assinatura eletrônica. WhatsApp, tem que estar assinada. Tem que estar assinada. Como esse ainda não é um costume geral, né? Eu creio que vai dar menos problema ela enviar a folha física já assinada, não é? Para que a irmã possa verificar isso aí. Às vezes pode ter alguém no Congresso, olha, essa prática ainda não foi, não é? Não foi aceita aqui dentro do Congresso, não passou pelo Congresso, não passou pela diretoria. É melhor fazer a prática convencional. O que é que vai encarecer levar 10 folhas, digamos, 5 folhas, né? Impressas direitinho, porque documentos no Brasil ainda, né? Nem matérias oficiais, os mais preferidos são os físicos, né, Sodonita? Os fisicamente apresentados. Aí, de repente, todo mundo vai digitalizado e isso não está discutido ainda, não passou. É bom verificar isso, né? É melhor para evitar problemas. Não custa nada. Cheguei eu lá com a minha delegada, minha 10 folhinhas, assinada pelo meu secretário sinodal, como presbiterial, quando for o congresso, né? E mesmo na nacional, nós vamos receber 900 folhinhas, né, Sudonita? 900 folhinhas. Não tem problema, não. Não foi decidido que pode ser digitalizado. Então é bom evitar, porque só dá confusão lá no meio do seu congresso. Tem uma pergunta aqui que já foi respondida. As delegadas natas não precisam de credencial. Somente não estão na diretoria da federação ou sinodal ou secretária de atividade. Essas que são as natas. As outras todas precisam de credencial assinar. Bonita, Sim? boa noite. Boa noite, Marta. Você falou a questão do boletim. O boletim tem que ser feito depois que faça a reunião da diretoria e da executiva, e depois que se faça o boletim, né? O boletim você vai relatar o que aconteceu na reunião. É depois. É depois. Tá? Que deu a entender que assim que acaba o congresso, fazer o boletim, que aqui tem presidente que faz isso. Mas eu não acho correto. Se for ágil dessa forma, parabéns. Não. No caso dela, não tem importância, então, não. Não, minha irmã, depois que acontece a reunião, cada um volta para sua casa, tem as suas atividades para acertar. Aí vem a questão do boletim, faz e emite e envia. Ok, obrigada. Tem mais alguma, Liliana? Que nós já estamos. Não, acho que. Tá perguntando sobre se a secretária executiva precisa entregar relatório para presidente. Sim, sim, tem Faz sim. parte.
Ela tem que enviar o relatório dela como a primeira secretária, a segunda, a tesoureira. Todas nós enviamos relatório. Para que a presidente ela vá montar um relatório, por exemplo, da Sinodal. Se ela vai fazer o relatório da Sinodal, ela tem que registrar todas as atividades da Sinodal, inclusive da secretária executiva, da vice-presidente, da secretária, da primeira secretária, da segunda, tesoureira, das secretárias de atividades. Tem que estar lá tudo junto. Só que o Exato. relatório é relativo à atividade da secretaria executiva, não é as atividades que ela faz lá na SAF dela, outras atividades que Não, ela Exatamente. faz, não. não, É só para não. deixar claro, Sudonita, né, que a Foi gente no bom, foi boa a Congresso, sua colocação, foi boa. ela vai fazer o que ela fez como, no relatório dela, como Como secretária secretária executiva. executiva, não como sócia de SAF. Não, o que ela foi atividades que ela fez porque ela precisava ir, não foi representando como executiva ou não fazia parte do trabalho dela. As pessoas confundem muito as instâncias na hora de fazer o relatório, né? Eu não sei se as irmãs já responderam, mas às 21h32 teve uma perguntinha de Elide assim. No caso, a presidente e a secretária executiva rubricam as atas. Veja, veja, não tem Não, isso escrito. Mas quem assina a ata é a secretária, quem fez a ata, é isso? Não, irmã. Secretária executiva não mexe com ata. A primeira secretária é quem faz a ata. Entendeu? É ela que deve assinar a ata, junto com a presidente, tá? é só a presidente que rubrica, minha irmã. A secretária executiva não rubrica nenhum livro, não. Seria bom todas lerem o guia na atribuição, né, Sudonita? E se ater à Sim. atribuição da secretária executiva. Cada uma se ater à sua própria atribuição, né? Irmãs, eu acho que nós já podemos encerrar, não é, Lili? Sim. E a questão do guia é muito importante porque a gente tem muita questão e a gente até ouviu muito isso. Nós costumamos fazer assim, nós costumamos fazer assim. A gente tem que separar muito o que que é costume e o que é prescrição, para ver. O costume pode ajudar na prescrição, mas ele não pode sobrepor a prescrição, né? Então a gente tem que seguir o que está prescrito. Se aquilo que é costume não atrapalha, não sai da regra, não tem problema. Então, a gente tem que separar muito isso. É só essa consideração que eu gostaria de fazer. Porque a gente vai muito pelo que sempre foi feito. A gente não tem costume de ler e estudar aquilo que são as nossas atribuições. Isso é muito importante para quem assume um papel. A gente leu na devocional sobre Deus fortalece, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Salomão, que era sábio, disse: eu me apliquei a buscar, a estudar e a entender tudo. Está lá no livro de Eclesiastes. E a gente tem que fazer isso, tem que se aplicar a buscar, a entender e a estudar, para a gente fazer o trabalho bem feito também. Queridas, eu vi uma pergunta aqui. A secretária executiva tem a obrigatoriedade de estar presente nos congressos que são fora da sua cidade? Se ela for representando a sua sinodal, sim. Então, a presidente não é possível a presidente ir na federação fulana de tal que é fora da minha cidade. A vice também não. A secretária executiva vai como representante, aí ela tem que ir. Fora disso, não. Pronto, queridas, né? Creio que nós já podemos, né, Liliana? Liliana está aí. Já podemos encerrar, né, Liliana? Não Sim, é, acredito que sim. Acho que está Sudonita? tudo tranquilo. Sim, se não tem mais nenhuma, e elas sabem que eu sou aberta e pronta a responder. Se perguntar pelo WhatsApp, eu também respondo. Ô, Tá minha bom? querida, boa noite. Tem Boa aí noite, uma amada. pergunta, Obrigada pela tua presença. tem uma pergunta aí que diz assim: meu nome é Regiane, não sei se você viu aí, secretária executiva da Ah, Federação. chegou agora, não deu tempo. Como seria esse relatório? Ela pergunta, responde aí, querida.
Como que é? Ficou cortado e eu não entendi. O relatório da secretária executiva? Como seria o relatório da secretária executiva? É aquilo que a secretária executiva fez. Aquilo que ela participou representando a presidência, se ela pediu para algum lugar, o que ela fez o relatório, o que ela fez boletins, que ela fez as correspondências que foram feitas. Participação nas reuniões da Sinodal ou da própria Isso, federação. eu faço, todo ano tem que fazer. Esse ano já foi feito e tá para enviar, tá, presidente? Envia amanhã, se Deus quiser. Certo, minha querida. Já Muito tá, bem. ele tá pronto, é só porque eu quero terminar, eu queria terminar o do quadriênio e mandar de uma vez, mas o do ano já está pronto, graças a Deus. Graças a Deus. Irmãs, essa pergunta é importante e não é só a nível da Confederação Nacional. Vejam, todo ano a SAF faz o encerramento de suas atividades e a SAF faz o relatório de todo o seu ano de trabalho. Não é o relatório da presidente, é o relatório da SAF. Então, aí entram as atividades realizadas vivenciadas pela presidente como presidente, chama também a da vice, chama a primeira secretária, a segunda e a tesoureira, o que cada uma fez. E a presidente apresenta e as secretárias de atividades também. Ela apresenta um relatório contendo todo o trabalho da SAF. A federação, a mesma coisa. As irmãs mandam seus relatórios, só tem um acréscimo da executiva. O que é que ela. Não entra aí, por exemplo, eu fui ali a um chá, eu fui a uma visita à minha mãe. Não entra isso. Entra a atividade que ela fez na sua pasta. Então, a presidente coloca tudo que fez, a vice também, a secretária executiva, a primeira, a segunda e a tesoureira. Isso a nível de tudo da federação. Aí faz o relatório da federação e também as secretárias de atividades, né? Então, mesmo isso aí passa para a Sinodal e passa para a Confederação Nacional. Então, nós lemos como presidente um relatório que não é nosso, é o relatório das atividades da nossa instância, entende? Executiva faz relatório? Faz. Coordenadora também da SAF faz, porque é um trabalho lá. Ela coloca lá também para conter o trabalho que fizer. Agora, não pode conter. Ah, eu fui visitar meu tio, minha tia, eu fui. Não, é onde eu fui representar, onde eu fui exercer o meu papel, né? Tá certo, queridas? Dê uma lidinha no guia, minhas irmãs. O guia é uma beleza, né? Detalhado, simpático, né? A secretária de causas de vocês tem na sua pauta essa questão de estudar o guia com vocês. Façam lives, né? Abra o guia, tirem dúvida nas lives, né? Isso é importante, tá bom, queridas? Então, nós vamos terminando, né, Sudonita? Nosso agradecimento a você pela sua Sim. competência, paciência, né? Tranquilidade. Trouxe uma palestra linda, vai ficar gravada. Amanhã ou depois vocês já vão receber, não é? Se Deus quiser. Sim. E Sudonita vai, com certeza, disponibilizar os slides, não é, Sudonita? Sim. Não é? Ela vai E tem muito disponibilizar. elogio aqui, viu, Sudonita? Tem muito Elogio para Eu elogio, você viu? agradeço falar. o carinho das irmãs. Tem muito elogio, nossa secretária executiva, né? Deus abençoe, queridas. Então, nós vamos orar, não é, minhas irmãs? Vamos pedir a Sudonita que ela ore, tá bom, querida? Agradecendo por esse momento, né? E pedindo a Deus que abençoe cada uma das nossas queridas. Mas, irmãs, eu vou ressaltar para vocês: eu não vejo outro jeito a não ser estudar, tá certo? Estudar. E hoje, com o advento, né? Quer dizer, hoje com a tecnologia, colocar 30 mulheres no 30, 50, e vocês vão ler, vão ler, vão ler. Apareceu uma dúvida, destaca, tira conosco, volta. Estudem o guia. Se vocês estudarem o guia, vocês vão ter outra postura, né? Entendeu? Essa sabedoria de Sudonita são anos e anos e anos de dedicação. Ela foi uma excelente primeira secretária, ela contribuiu muito e hoje ela é executiva, juntando todo esse conhecimento. Mas ela lê, nós temos que ler, tá bom, queridas? Às vezes uma coisinha tão simples acontece
acontece na SAF, Federação Sinodal, que não precisaria acontecer, porque você sabe, olha, irmã, está aqui, né? Irmã, eu vou levar. Olha, coisa absurda. Essa semana alguém me explicou, desculpe, Solonita. Alguém disse assim, irmã Ana Maria, no meu trabalho aqui, na minha SAF, a coordenadora tem que ser sócia, mas a segunda coordenadora não precisa ser sócia da SAF. Veja, onde é que está escrito isso, minhas irmãs? Que coisa que vai dar problema grandioso. Como é que, primeiro, por que botar uma segunda coordenadora? Lá não prevê isso, é uma coordenadora de departamento, 7 irmãs, ela lidera 7 irmãs, 10 irmãs, e não tem essa, a primeira tem que ser sócia, a segunda não precisa, mas todos os cargos da SAF são privativos de membro da igreja e sócia da SAF. Entendeu? Então, isso dá um problema grandioso. Aquela menina que é coordenadora, aquela menina que é subcoordenadora, que é uma invenção, já é complicado fazer SAF, as irmãs ainda inventam coisas. Ela vai a uma reunião e ela acaba sendo votar e ser votada, porque ela está naquele meio, ela não é nem sócia da SAF. Vai ser uma irmã que vai trabalhar na SAF, liderar a SAF. Muitos erros das nossas queridas é porque nós não seguimos a coerência, a norma mínima, não é? Isso dá um problema grande, né? Outra coisa que não caberia, digamos assim, na executiva, mas é bom nós mencionarmos para você, né? A irmã, por exemplo, ela, vejam só, na SAF dela não tem SAF, na igreja dela não tem SAF. Aí ela foi ser sócia na outra igreja que tem SAF. É uma questão da gente apoiar, mimar, não é? E cuidar dela até que ela recupere SAF. Mas lá ela não pode ter cargo. Por quê? Porque cargo na SAF local é privativa de cargo privativo de quem é membro da igreja e sócia da SAF. Ela é sócia. Uma sócia que não tem direitos, nenhum direito de votar, digamos assim, aparentemente não poderia votar, então agora ela foi votada. Ela agora está na federação, veja, ela agora está na federação, mas ela não é sócia de SAF, porque a igreja que ela ficou de membro foi a outra. Ela não se tornou membro da Igreja Nova. E isso vai arrastando uma dificuldade. E essa moça pode parar no Congresso Nacional, entende? E não é sócia de SAF. Ela está lá sendo cuidada pelas irmãs amadas. Então, com muito carinho, as irmãs vejam a coerência. Não pode. As irmãs, para serem nomeadas secretárias, têm que ser sócia da SAF, membro da igreja há mais de 6 meses, membro da SAF há mais de 6 meses, e ainda mais, interessada no trabalho. Está lá escrito no guia, leia no guia que você vai ver, viu? Donita, é muita coisa. Pode orar, querida. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que tu nos deste de estarmos aqui com essas irmãs, refletindo, ó Pai, sobre o trabalho feminino. Tu sabes, ó Pai, o quanto ainda temos que aprender, o quanto ainda temos que nos dedicar, aprimorar, para poder, ó Pai, exercer com alegria, entusiasmo e cada vez mais com certeza de que está fazendo aquilo que é o correto e certo. Abençoa, Senhor, cada uma das secretárias de executivas que estão aqui a participar, abençoando, ó Pai, cada uma das federações, sinodais, SAFs. Muito obrigado pelo apoio da presidente Ana e da vice-presidente Liliana. Muito obrigado, ó Pai, aquilo que tu colocaste no nosso coração para estar compartilhando. E ajuda-nos, ó Pai, a estar cada mais à disposição para a tua honra e a tua glória. Obrigado, ó Pai, por este momento. E agora leva-nos, ó Pai, em paz para as nossas atividades nos lares e também, ó Pai, nos preparando para a reunião que começa às 0h. Nós oramos agradecidos por este momento, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.